Aí, pessoal, a gente tem agora uma aula sobre o Renascimento. Então, a gente sabe das mudanças de mentalidade que se processaram da Baixa Idade Média para a época moderna. O Renascimento aparece bastante no vestibular e você vai ter agora uma aulinha, ó. E acesse aprendacerto.com.br. Dê uma olhadinha no vídeo e a gente volta a falar já já. Vamos lá, força! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então agora a um assunto importantíssimo. Tem grande incidência nos vestibulares, porque é uma mudança, para muitos, uma mudança importante de mentalidade do homem europeu. Uma coisa é a gente falar do homem medieval, outra coisa é a gente pensar o homem moderno. E para a gente entender essa mudança, a gente tem que entender o quê? O renascimento cultural. Então, quando a gente fala do renascimento, a gente tem que pensar no quê? No contexto, na ideia de que muitos defendem de que o Renascimento rompeu com a Idade Média ao recuperar os valores da Antiguidade Clássica. Então, essa ideia de ruptura aparece bastante nos vestibulares. E é claro que tem estudioso, historiador de arte, que fala, olha, o Renascimento não rompeu apenas, manteve elementos medievais. Então, houve uma continuidade do Renascimento em relação à Idade Média. Então, o que a gente vai fazer? Nós teremos aqui algumas aulas pensando isso. Contexto, ruptura e continuidade. O que a gente pode ter numa prova avaliando conhecimentos sobre contexto, sobre a ruptura e sobre a ideia de continuidade do Renascimento em relação à Idade Média? Claro que para a gente entender o Renascimento, a gente tem que colocar numa circunstância histórica precisa, ou seja, num determinado contexto. E como é que a gente pode pensar, então, o contexto desse Renascimento? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, que a gente vai tratar exatamente disso. Aqui, ó. Primeira coisa fundamental. A gente tem que entender que o mundo medieval era um mundo marcadamente o quê? Rural, agrário. Era o mundo do feudalismo. Quando a gente pensa o Renascimento, a gente tem que entender o quê? Que na Baixa Idade Média, passagem para a época moderna, as cidades passaram a ter uma vida econômica, uma vida cultural, as universidades começaram a aparecer na Europa na Baixa Idade Média. Então, entender o Renascimento é entender o contexto de uma vida urbana. Veja, são as cidades, o comércio, é a riqueza produzida nas cidades com a atividade comercial que vai permitir o quê? O renascimento. Veja, o renascimento ele precisa do quê? De uma base material para se sustentar. E essa sustentação material é uma sustentação de ordem econômica. Então a gente não pode entender o renascimento sem entender que o espaço é o espaço citadino num quadro de desenvolvimento da atividade comercial. Os mercadores, os comerciantes, eles eram de que estado? Vamos lembrar? Então, tinha primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, aquele que não era do clero, que não era da nobreza, ou seja, o restante da sociedade. Os mercadores estão onde? Os mercadores estão no terceiro estado. Como é que você, que está no terceiro estado, que tem uma condição econômica diferente, porque você está acumulando, você está ganhando com a atividade comercial. Como é que você vai se mostrar para essa sociedade como um ser diferente? Como é que você vai se distinguir do outro que está lá no terceiro estado? Então a gente tem que entender o seguinte, que os mercadores, eles vão procurar fazer uma diferença no interior daquela sociedade, investindo em obra de arte. Ou seja, o fomento da atividade cultural está associado a uma coisa chamada mecenato. Bom, mecenato, a palavra mecenato vem de onde? Mecenas. Mecenas era aquele amigo do Augusto, o primeiro imperador, o príncipe de Roma, tá certo? Que ganhou bastante com o comércio. E ele pegava parte da riqueza dele e investia em obras de arte, fazendo benfeitorias para cidades. Então, o mecenato viria daí, de uma forma de distinção social. Vamos pensar o seguinte, o camarada que ganha dinheiro e fala, bom, vou participar de um leilão e vou comprar uma tela
do Pablo Picasso. Aí o camarada põe na sala dele. Veja, não é aquela cópia reprográfica que muita gente compra na papelaria e moldura e põe na parede da casa. É o original, aquele que você olha e fala, não, foi o Pablo Picasso que deu essa pincelada e fez esse negócio. Veja, quando uma pessoa faz isso, ela está informando para a sociedade quem ela é, e ela é diferente dos outros. Então a gente tem que entender que de uma forma, vamos dizer assim, de distinção, uma forma de distinção importante foi o investimento em obra de arte. Então há essa sustentação material. Agora, o artista, ele precisa de uma inspiração. Não adianta um mercador chegar para um artista e falar, olha, eu quero uma pintura que retrate esse mundo, porque eu estou ganhando dinheiro desse mundo, eu quero esse mundo material. Se você conseguir realizar uma pintura que seja como uma janela, que eu olhe e veja o mundo, eu vou comprar e vou pedir para você fazer mais. E vou indicar você para outras pessoas. Você faz isso? Veja, o artista, ele vai fazer. Ele vai tentar, experiência, técnica. A gente tem que entender isso. Agora, ele tem que buscar uma inspiração. De onde veio essa inspiração? Se o Renascimento teve uma sustentação material, a gente pode falar que o Renascimento também teve uma sustentação espiritual. E no campo espiritual, a gente fala da ideia. Então, de onde veio a ideia de olhar para a antiguidade clássica, para a antiguidade greco-romana, e buscar nessa antiguidade o quê? O modelo para se fazer uma arte na época moderna. Então a gente vai ter que entender isso com esse outro acontecimento que faz parte do contexto, a fuga dos sábios de Constantinopla. Pessoal, o Império Bizantino, a gente sabe que na Idade Média existiu e era o antigo Império Romano. Boa parte do conhecimento sobre a antiguidade clássica greco-romana se encontrava onde? Nesse espaço que era o Império Bizantino. No entanto, o Império Bizantino, como nós estudamos, ele foi diminuindo a sua extensão, o seu tamanho, por conta da Jihad islâmica. Os islâmicos foram abocanhando as terras do Império Bizantino, até que do Império restava o quê? Constantinopla e as adjacências. Quando o sultão turco Maomé II, com seu exército, começou a cercar Constantinopla, foi uma debandada. Muita gente saiu de Constantinopla. Os sábios, os eruditos, aqueles caras que tinham contato com todo aquele material antigo, eles fugiram da cidade, entraram em navios. Mas eles não deixaram aquelas obras para os islâmicos. Vamos levar tudo, vamos pôr no navio! E eles entraram nessas embarcações. Eles foram para onde, pessoal? Para onde? Foram para Roma. Se não era Constantinopla, o que era? Roma. Então, veja, seguiram para Roma. E quem foi que recebeu esse pessoal? A igreja. Para a igreja era interessante, para a igreja era ótimo. Veja, existiam grupos na Europa que questionavam a autoridade papal. Era interessante para a igreja fazer o quê? Reforçar essa autoridade, mostrando o valor de Roma. Então a igreja abraça esses homens. A igreja dá asilo a esses homens, que começam a traduzir as obras do grego para o latim. Então a gente tem o quê? A circulação de novas informações a respeito daquela antiguidade. E é claro, vira uma espécie de moda, as pessoas querem saber como que viveram aqueles gregos. Então a retomada do pensamento antigo, ela é feita por investimento da própria igreja. A igreja faz parte do mecenato. Vamos pensar, os afrescos da Capela Sistina, Michelangelo, não é obra do Renascimento? Quem foi que bancou isso? É patrimônio da igreja. Então a gente tem que entender que a igreja teve um papel importante nesse contexto. E por último, pessoal, o grande problema para você ter acesso a texto é que não tinha muito livro. Na Idade Média, a gente estudou que para ter livro, os monges faziam transcrição de obras, eram os monges copistas. No final da Idade Média, início da época moderna, com as universidades, houve uma maior necessidade de livros. Então o que esses homens fizeram? Eles desenvolveram a xilografia,
que era o texto talhado na madeira, uma espécie de carimbo. E aí você fez o texto, você bate e vai fazendo a impressão. O problema é que se você tem um livro de 400 páginas, tem que ter 400 tabuletas. Como é de madeira, você vai batendo, a letrinha vai quebrando. E quebra, você tem que jogar fora e dá um trabalho. E não dá para fazer muito livro. Então veja, foi um tal de Gutenberg na Alemanha que desenvolveu uma técnica diferente. Forminhas de gesso, liga metálica derretida, quando esfriava, solidificava, ele quebrava o gesso e estava lá as letrinhas móveis. Você tem a prensa, a colocação, né, vamos dizer assim, o arranjo dessas letrinhas, e aí você, com essas letrinhas, você pode fazer um monte de página. A imprensa foi uma revolução da informação. Se hoje a gente tem a internet, que é uma revolução da informação, a revolução da informação dessa época foi a imprensa. Livros eram publicados, obras sobre os textos antigos. Então, o Renascimento foi o quê? Ganhando espaço, terreno na Europa. E aí a gente pode falar de uma civilização do Renascimento. Então, aqui nós temos o quê? O contexto do Renascimento. Agora a gente vai entender por que o Renascimento é considerado uma ruptura em relação à Idade Média e por que ele pode ser considerado uma continuidade. Na sequência, não perca, bons estudos, Renascimento Cultural. E aí, pessoal, curtiram? Veja, não basta fazer o Enem, tem que ter uma boa nota, um bom desempenho no Enem para você conseguir, pelo SISU, entrar numa universidade, fazer uma faculdade muito boa. Então, você quer isso? Veja, acesse www.aprendacerto.com.br e lá você vai ter toda a orientação que vai te fazer uma boa posição na escala que te coloca na universidade. Vamos lá? Então, aprendacerto.com.br e faça a sua assinatura. É baratinho, tá certo? Professor Casé.